Olá, tudo bem? Bom, hoje eu falarei sobre um assunto, ou melhor dizendo, sobre um afeto que acredito que atormenta uma grande parte das pessoas desse mundo contemporâneo, talvez em todos os tempos da vida, né? Que é a questão do medo, né? Por que temos medos? O que é o medo? O medo ou os medos podem ser compreendidos a partir de três dimensões. O medo ontológico, que está relacionado à morte, o medo da morte. O medo existencial, que está associado ao medo do fracasso. E o medo psicológico, expresso no temor de enlouquecer, ou seja, o medo de ficar louco. A minha exposição será norteada a partir da filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari e a cartografia sentimental de Sueli Honig, né, que é uma filósofa e psicanalista brasileira. Esses três medos não se trata apenas de estados emocionais individuais, mas de expressões dos modos pelos quais o sujeito se relaciona com as forças que atravessam e transformam sua existência. Esses medos revelam os conflitos produzidos pelos processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, que constitui a vida psíquica e social do indivíduo. Lembrando que esses três conceitos, são bases fundamentais da filosofia de Gilles Deleuze. Sueli Honig vai dizer que o sujeito não é um ponto de partida, mas um efeito provisório das múltiplas conexões que estabelece com o mundo. Ou seja, somos territórios existenciais constantemente produzidos, desfeitos e reconstruídos. Dessa forma, não podemos falar de uma identidade pronta, mas de conexões que produzem encontros, perdas, crises e acontecimentos. Ou seja, no decurso da vida nós somos atravessados por essas questões existenciais, como novos encontros, perdas, crises e diversos acontecimentos que atravessam a nossa vida. E o mais interessante é que essa compreensão desloca profundamente a maneira de pensar o medo. E para nós entendermos melhor esse fenômeno, esse processo, nós temos que entender um pouquinho esses conceitos. O que seria a territorialização? Territorializar significa construir um lugar onde a vida possa adquirir certa estabilidade e reconhecimento. Esse conceito de território aqui não se limita ao espaço físico, mas um conjunto de hábitos, regras, valores, identidades e modo de estar no mundo, modo de viver. Esses territórios oferecem segurança, previsibilidade e pertencimento, né? Contudo, nenhum território permanece intacto. A própria vida produz encontros, perdas, crises e acontecimentos que rompem continuamente com essas organizações ilusórias que nós produzimos no decurso da vida. E para nós entendermos melhor o que é uma territorialização, nós podemos citar, por exemplo, a família constitui um território, a religião constitui um território, a profissão constitui um território, a nacionalidade constitui um território, uma relação amorosa, uma identidade como eu sou professor, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou juiz. Todos esses campos produzem territórios, estabilidades, seguranças, zona de conforto. E isso não quer dizer que seja bom ou ruim.
né? Essas três dimensões que eu citei, elas acontecem de forma simultânea e todas elas são importantes. Não tem uma menos importante aqui. É lógico que a territorialização ela tem sua importância porque é a partir dela que nós nos organizamos. E isso é extremamente importante. Sem essa territorialização, não existiria o que nós chamamos de sociedade, né? E aí depois podemos falar da questão da desterritorialização. O que seria a desterritorialização? A desterritorialização é o movimento que rompe um território estabelecido, ou seja, rompe com segurança e estabilidade. Quando as formas fixas deixam de funcionar. Exemplos. Quando mudamos de cidades, estado ou país, rompemos um relacionamento, adoecemos, questionamos nossa religião, mudamos nossa maneira de pensar, encontramos pessoas que transformam nossa existência. Ou seja, tudo aquilo que vem causar um reboliço na nossa vida, nós podemos chamar de desterritorialização. E isso pode ser negativo ou positivo, depende muito como o sujeito vai lidar com esses acontecimentos, com essas perdas, com tudo isso que vem à tona. E aí temos depois o processo de reterritorialização. Nenhuma desterritorialização permanece indefinidamente. Sempre ocorre algum processo de reorganização. Esse processo chama-se reterritorialização. É construir um novo território, ou tentar reconstruir o território anterior. É sempre essa possibilidade. Pode significar uma nova profissão, uma nova relação amorosa, uma nova filosofia de vida, uma nova forma de pensar, uma nova identidade. Ou seja, tudo isso são possibilidades que podem chegar até a mim sem que eu espere, sem que eu saiba, eu sou pego de surpresa e o desafio é aprender a lidar com tudo isso. Ou seja, a reterritorialização não é necessariamente um retorno ao passado. Ela pode produzir algo completamente novo, né? Esses três modos fundamentais de medo revelam os nossos limites diante das transformações da própria vida, diante das metamorfoses da vida. E o desafio é, em vez de resistir às metamorfoses da vida, é aprender a habitá-las. Fazer do desejo não uma expressão da falta, mas a potência criadora que inventa novos modos de existir, novos modos de ser, novos modos de estar no mundo. Bom, essa foi uma breve introdução para que nós possamos entender como o medo funciona na nossa vida, que é o medo ontológico, o medo de morrer, o medo psicológico, o medo de enlouquecer e o medo existencial, o medo de fracassar. Nos próximos vídeos eu falarei sobre cada um desses medos de forma individual, ok? Um grande abraço.